Convidamos o professor Ferdinando Zapparoli, possui graduação em Física pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela mesma universidade. Atualmente é professor de Ensino Fundamental 2 da Escola Maestral e professor convidado da Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação não formal, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências, Museu de Ciências e Tecnologia, astronomia, formação de professores, ensino e aprendizagem, auditoria ambiental, elaboração de projetos elétricos e educação ambiental. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, nesse currículo, que é o currículo que está cadastrado na CAPES, né, não está colocada a parte que eu trabalho com a saúde mental, sou psicanalista também, coordeno e sou sócio-diretor desse instituto aí, Instituto ESP, que tem diversas especializações em psicanálise, e uma das funções de que eu venho trabalhando há bastante tempo na clínica são com crianças e adolescentes, devido à minha vasta experiência como professor, e digo vasta porque sou professor há 30 anos do ensino fundamental, do ensino médio, e desde sempre, né, com 14, mais ou menos, entre 13 e 14 anos, eu decidi que queria ser professor. Então, em toda a minha formação, eu fiz sempre pensando em ser professor de física, mas também fiz pedagogia para poder trabalhar com crianças, né? Fiz formação na escola que eu estudava em Porto Alegre, chamada Rosário. Eu fiz a formação, na época era possível fazer a formação do que a gente chamava de educação geral, né, que hoje seria aí o curso de ensino médio sem nenhum tipo de profissionalização, e junto eu fazia magistério, né, num outro colégio chamado Sevigné, que era para a formação de professores. Então sempre quis ser professor, e entre essas coisas, quando fui para a clínica e me tornei psicanalista, também comecei a trabalhar com crianças na clínica, muito preocupado justamente com isso daí, com o que estava chegando na escola que eu trabalhava na época. Agora, infelizmente, por conta da clínica e do ESP, eu não consigo mais trabalhar em escolas de ensino fundamental e ensino médio, mas uma das coisas que me preocupava era o tanto de transtornos. Então, como a professora Cleide falou anteriormente, eu conhecia muitos alunos por conta daquilo que eles se intitulavam enquanto seu transtorno. Então eu conhecia o autistinha da 5ª série, o TDAH do 7º ano, o TOD do 9º ano, eu conhecia o que estava muito agitado, que ainda não tinha diagnóstico, mas que certamente precisava de Ritalina, do 1º colegial, e aí por diante. Sempre os professores que estavam na escola, em que eu fazia cursos, em que eu trabalhava, nós tínhamos aqueles discursos de que o diagnóstico era muito mais importante do que o próprio aluno. Isso me incomodava demais. Me incomodava demais por quê? Porque, na prática, o que a gente percebe é o seguinte: pode passar para mim, por favor? Então, vamos começar com essa questão. Quem é meu aluno? Pode passar? Essa frase vocês conhecem bastante. Quem vê cara não vê coração. E para poder começar a falar com vocês sobre isso, eu queria já, agora no próximo slide, falar um pouquinho mais. Pode passar? Essa aí é a história da Alice e do Coelho. Então vamos começar por aí. A Alice, né, é um livro muito importante para ser lido, e ser lido a partir da sociedade. É interessantíssimo ler o livro Alice no País das Maravilhas. Mas quando ela encontra com esse coelho, eu não sei quantos que já leram, ela pergunta a esse coelho. Primeiro, eu tenho pressa, ele estava correndo, etc. Mas uma das coisas interessantes é que a hora que ela consegue estabelecer um diálogo com esse coelho, ela fala: você me ama? E o coelho fala: não, eu não te amo. E a Alice se entristece, abaixa a cabeça e fica triste. Eu comparo isso a mais ou menos quando a gente diz a um aluno: professor, eu sou um bom aluno? Se não fosse o seu autismo, você seria perfeito.
Se não fosse o seu TDAH, você seria perfeito. Mas ninguém fala isso. Nós falamos. Nós falamos quando eu não chamo o meu aluno de Ferdinando. Eu chamo ele de Autistinha. É uma mensagem muito clara que eu estou passando para ele. E esse diálogo, então, entre a Alice e o coelho continua. E nesse diálogo o coelho fala, sabe por que eu não te amo? Porque antes de te amar, eu preciso que você se ame. Porque Alice, o mundo é mau. Alice, as pessoas vão te decepcionar. Alice, você vai decepcionar as pessoas, porque você é humana. Alice, você vai passar por situações das quais você vai ter que se ver longe de pessoas que você amava e se ver perto de pessoas que talvez você não ame tanto. Então, é muito importante que você entenda que antes de alguém te amar, você precisa se amar. E eu só vou te amar quando eu tiver certeza que você se ama. Porque se eu te amar ou não te amar, você continuará se amando. E é aqui que entra a outra parte da história. Sim, temos. Por todas as características de escola, temos os diagnósticos. E não temos mais como escapar deles. E cada vez esses diagnósticos vão ficando um pouquinho mais complicados, porque quando a gente pegava há uns 5, 6 anos atrás, época em que vocês ainda estavam começando a pensar em estudar o magistério, por exemplo, e eu já estava na sala de aula há 25 anos, né? Então era uma coisa interessante que nós tínhamos diversos tipos de diagnósticos. Apesar de um pouco ruim, pelo menos nós não colocávamos os alunos num pacote. Hoje, por questões de praticidade, de cultura, etc., nós temos um diagnóstico que abarca um monte de características que tiram a individualidade de cada um dos nossos alunos. Mas a pergunta que eu fiz foi a seguinte: quem vê cara, não vê coração. A gente começou assim. Então, pode passar o próximo slide, por favor. Essa é a Malévola. Vocês devem se lembrar desse filme, a maioria de vocês deve ter assistido. Olhando só essa foto, uma bruxa má, perversa, que destrói um reino inteiro, que faz uma menina dormir por pura vingança, por conta do próximo slide, desse rei, que tem uma carinha tão boa. Só que esse rei era ambicioso e enganou Malévola. E entre as coisas que ele tinha que fazer, era roubar as asas da Malévola para poder crescer no seu reino. Ou seja, se olhássemos só pelo desenho da Disney aqui e agora, nós já teríamos uma característica muito importante. Teríamos julgamento a partir do que a gente viu da Malévola e do rei. A Malévola com aqueles chifres, a cara fechada, né, um tanto quanto vivendo num lugar escuro, sombrio, sempre pensando em vingança, sempre com raiva. Por quê? Porque quando resolveu abrir seu coração, esse rei que parecia um homem tão bondoso, tão grande, tão nobre, pervertido pela sua própria ganância, resolve enganá-la. A decepção amorosa foi tão grande que ela resolve começar a se vingar do reino inteiro, principalmente porque ele se casa com outra mulher, tem um filho, todos os sonhos que a própria Malévola tinha. E se vocês continuarem assistindo o filme, vocês devem se lembrar que o filme termina com a Malévola sendo o beijo de amor verdadeiro que iria despertar a Bela Adormecida. Então, é muito importante a gente perceber isso. Quando você chega numa turma, você vai ver diversos rostinhos. E esses rostinhos, cada um vai ter a sua característica. Mas a gente pode continuar pensando um pouco mais nisso. Aqui eu usei uma fantasia da Malévola e do rei. O próximo slide, por favor. Esse filme aí, alguns de vocês devem ter assistido também, foi uma série chamada 13 Razões Por Quê, fez muito sucesso na Netflix, e aquela ali é a Hannah, que está sorrindo.
que em diversos momentos nos primeiros episódios do filme, dessa série, primeiro, segundo, terceiro episódio, ela aparece sorrindo, ela parece uma menina que está completamente envolvida com a escola, com a sociedade, pensando até em namoro. E nessa série, em particular, ela comete suicídio. E quando ela comete suicídio e começa a contar em fitas gravadas por que ela cometeu o suicídio. E conforme ela vai contando por que ela cometeu suicídio, a gente vai percebendo uma coisa muito importante. Nós vamos esquecendo de conversar com as pessoas. É lógico, agora eu estou numa palestra, seria impossível eu me apresentar e apresentar cada um de vocês também se apresentar. Mas quando estamos numa sala de aula, e como disse a Cleide, não existe nada. Tá, gente? Não se enganem. Aparece em tudo quanto é lugar, aparece no Globo Repórter, aparece... eu vou tirar o óculos. Então agora vocês vão saber uma coisa muito importante de mim. A partir de agora, todos vocês viraram um pequeno borrão, né? Mas com o óculos eu também começo a me incomodar. Então, agora quando alguém levantar a mão, levante a mão com bastante destaque, por favor. Mas podem fazer perguntas também. Mas o mais importante, quando alguém falar para vocês, ou quando vocês verem em reportagem, Globo Repórter, Jornal Nacional, Jornal da Record, Netflix, seja lá onde for, que a inteligência artificial está vindo, que a educação vai ficar em sala cada vez mais restrita a robôs, etc. Não se enganem. Nunca. E podem escrever isso que eu estou dizendo a vocês. Nunca um professor será substituído. Sabe por quê? Porque é só um professor que pode chegar perto de alguém e falar: oi, tudo bem? Oi. Como é que você está? E ela me responder. É só um professor que vai saber olhar para um aluno e entender que ele não tem a menor habilidade, como eu, por exemplo, tenho com física e matemática, porque são áreas que eu gosto, que ele não tem a menor habilidade com física e matemática, mas que ele é um artista que consegue escrever poesias que tem uma elevação de humanidade tão grande que quando você lê uma poesia daquela, você tem certeza absoluta que você está conversando diretamente com Deus, por exemplo. Só um professor que vai ter a habilidade de olhar para uma criança que está em sofrimento e poder abraçá-la e, sem falar nada, só com o calor humano, acolher essa criança. Que pode ser uma criança, que pode ser um adulto, que pode ser um jovem. Então, nada substituirá o professor. E além de nada substituirá o professor, nada substituirá a escola. Porque é na escola onde a gente tem as convivências. E quando nós tivemos a pandemia, que o ensino foi para o ensino online, né, durante os 2 anos ali, 2020, 2021, que o ensino foi para o ensino online, gente, não foram só 2 anos de escola que ficaram online. Aumentou muito, e vocês sabem disso, aumentou muito os índices de violência doméstica, aumentou muito os índices de violência contra crianças, aumentou muito os índices de agressividade contra jovens. Por quê? Porque agora nós não tínhamos mais os amigos da escola, os colegas da escola, os professores da escola, a equipe pedagógica, o porteiro, a zeladora, seja lá quem for, para que qualquer um desses que sofresse violência pudesse contar. Então a escola, além de ser um elemento importantíssimo para a socialização, democratização e tantas outras coisas, ela é muito importante para que as pessoas tenham segurança do lugar que elas estão. E além de terem segurança, é na escola que a gente se torna individual. Eu não quero entrar no mérito do que é bullying, do que não é, e esse não é o tema da minha palestra, porque as coisas mudam um pouco. Mas, por exemplo, eu estudei aqui em Londrina, num colégio chamado Vicente Rijo, meu ensino fundamental. Meu ensino fundamental, na época, era do 5º ao 8º ano. E lá nós tínhamos um time de futebol. Nosso time de futebol era simplesmente o pior time do mundo. Não era nem do país, era do mundo. Tanto que o nome do nosso time era Derrotados da Alegria Futebol Clube. DAF.
Por que nós jogávamos? Porque o jogar futebol era a única maneira que nós tínhamos de não estar na sala de aula quando tinha campeonato na escola. Então a gente se inscrevia, a gente perdia todos os jogos. Todos. Nós ganhamos uma vez um jogo contra o primeiro colegial do Colégio Marcelino Champagnat. Eu imagino que esses meninos devem ter ido embora para a China, porque depois de perder para o pior time do mundo, né? E eu nem sei como é que eles perderam, provavelmente foi por dó, sei lá o que aconteceu, mas independente de qualquer coisa, o DAFC existia. O DAFC era composto por 5 pessoas, das quais uma era eu, o goleiro, que na época não tinha, e que fique claro, tá? Quando eu estou falando agora de apelidos, eu estou falando de 1987. Vocês nem sabem, acho que a mãe de vocês não era nascida ainda nessa época, mas em 1987 os apelidos eles tinham uma outra conotação, não existia esse peso tão forte do bullying, etc. Então fique isso muito claro. Uma pessoa só pode receber um apelido se ela estiver aceitando isso de bom grado, e de bom grado de verdade, se você olhar para ela e perceber que ela está confortável com isso. Mas nós éramos o Bola 8, eu, né? E a bola da sinuca, a bola 8. Eu era bem mais gordinho do que eu sou agora, e agora eu já sou gordinho, vocês imaginam como é que eu era. Tinha o Japa, tinha o Zóio, tinha o Banana e tinha o Velho. Gente, eu torço para não encontrar nenhum desses 4. Eu encontro de vez em quando o Banana, que agora, finalmente, depois de 30 anos de convivência e de amizade, eu descobri que o nome dele é Douglas. Porque sempre foi Banana. Agora, se um dia eu encontrar o Velho, eu vou ficar olhando para a cara dele e ele vai ficar olhando para a minha cara. Como é que ele vai me chamar agora, um professor universitário de bola 8, e eu vou chamar um cara que é delegado da Polícia Federal de Velho? Né? Então, eu estou pretendo não encontrá-lo tão cedo. Né? Eu estou brincando, o velho chama Rovani, mas demorou para eu saber que era o Rovani, porque só quando eu vi lá que ele tinha passado no concurso, a gente mantém um grupo até hoje, né? Nosso grupo ele é bem ativo, assim, a cada 8 meses vem uma mensagem, oi. Aí todo mundo fala, oi, 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 acabou nossas mensagens. Mas a gente tem essa relação. Isso é escola. Mas, gente, o Zóio era o gênio. O Zóio era aquele infeliz daquele aluno que quando toda a turma tirava 4 numa prova que valia 10 em matemática, o Zóio tirava 11. E a gente não conseguia entender como é que ele fazia aquilo. O Zóio nunca estudava, e o Zóio sempre tinha nota boa. Eu era, vamos dizer assim, né, no científico devia ter turmas A, B, C, D, E, né, e essas turmas eram graduadas conforme os alunos, etc., alunos novos, e a turma E era aquela turma dos alunos que estavam ali tentando se adaptar na vida, etc. Eu pertencia à turma E porque não tinha a turma F. E por incrível que pareça, de todos esses que pertenciam desse grupo do DAFC, eu fui o único, com exceção do Rovani agora que terminou faz pouco tempo direito, já perto dos 40 anos de idade, eu fui o único que continuou estudando. Apesar de ser considerado o mais fraco da turma, eu fui o único que continuei estudando. Talvez porque eu me considerava um fraco, eu queria provar para eles que eu não era. Não sei muito bem qual era a ideia, ainda fui fazer física. Quem faz física na vida? Eu, né? E meu filho. Então, a gente acaba aprendendo por isso. O próximo slide. Então, vamos traduzir agora para uma outra coisa. Quem vê diagnóstico, não vê o aluno. Pode passar o próximo slide, por favor. Quem é esse? Provavelmente um aluno que tem a transtorno do espectro autista e que está tampando o ouvido. E se ele estiver brincando com os amiguinhos de tampar o ouvido porque eles estão querendo contar uma piadinha que ele não queria escutar? E se ele estiver escutando uma briga de casal do pai e da mãe e tirar a foto exatamente na hora que ele estava escutando essa briga? E se ele simplesmente está tampando o ouvido porque está escutando uma música que ele não gosta, como por exemplo, sei lá, funk? E se ele estiver tampando os ouvidos porque ele está imitando, e do lado tem os amiguinhos que estão imitando aqueles macaquinhos, um tampa o ouvido, outro tampa a boquinha, outro tampa os olhinhos, uma brincadeira pura de criança, tiraram essa foto e enquadra ele, por exemplo, como transtorno do espectro autista. O próximo slide. E esse? Está fechando o olhinho,
Talvez era o outro amiguinho que estava ali do lado. A história do macaquinho. E ele só abriu um pouquinho para saber se já estava acabando. Porque, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Cada um de nós tem uma característica importante. Nós estamos num templo budista, por exemplo. E uma das coisas mais importantes da vida de qualquer ser humano é o autoconhecimento. E uma das coisas mais importantes para chegar ao autoconhecimento é a meditação. E vocês não têm ideia de como a meditação é importante para a vida de qualquer ser humano, inclusive para a minha. Só tem um problema. Devido à minha falta de capacidade de manter-me quieto em algum lugar, a minha meditação funciona assim. Eu sento, fecho o olho, ponho uma música para meditar e 30 segundos depois eu pergunto: paz interior, cadê você? Que eu tenho muita coisa para fazer nessa vida e não dá para ficar esperando você chegar. Cada um de nós tem a sua característica. E nessa característica de cada um de nós ter a sua característica, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Se eu olho uma imagem dessa e já diagnostico esse aluno, como por exemplo, ele é um transtorno opositor desafiador, está fechando o olho e só está abrindo um pedacinho do olho para incomodar a professora. Mas continua na história. E se ele estivesse fazendo isso daí porque ele está vendo uma briga de casal onde um ou outro estão se agredindo, e é o pai e a mãe, e ele está ali desesperado, acuado num cantinho, tentando entender por que aquilo está acontecendo, e muitas vezes ainda se sentindo culpado, porque em algum momento alguém desse casal falou: se não fosse seu filho, nós não teríamos nenhum problema desse. Vocês entendem? É isso que eu estou querendo trazer aqui. O diagnóstico, ele é importante. Trabalhar com o diagnóstico é importante. Compreender o diagnóstico é importante. Estudar o diagnóstico é importante. Compreender o que é transtorno opositor desafiador, o que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que é transtorno do espectro autista, o que são os graus de suporte, o que é uma pessoa que tem problema de visão, o que é uma pessoa que teve qualquer membro amputado. Tudo isso é fundamental e é função de um professor aprender sobre isso. Agora, ele tem que aprender sobre isso com um olhar que a psicanálise, que é o que eu estudo e que tantas outras terapias trazem. Eu não preciso saber por que foi diagnosticado com transtorno opositor desafiador. E eu muito menos preciso chamar esse aluno por esse diagnóstico. Por que ele é agitado? Porque ele é TOD. Bom seria se eu pudesse dizer, por que ele é agitado? Porque o nome dele é Ferdinando. E infelizmente o pai e a mãe dele se separaram. E no dia que o pai e a mãe dele se separaram, o pai saiu agressivamente pela rua da casa e na esquina de casa ele bateu o carro e faleceu. E o Ferdinando foi o primeiro que chegou e viu. Vocês entendem que tem uma história por trás de todas as pessoas? Vocês entendem que para cada história existe uma coisa muito importante, que é aquilo como a pessoa conseguiu se haver com aquilo. Enquanto professores, e isso é fundamental, vocês vão passar por questões de violência. Alunos que sofreram violência. Vocês vão passar por alunos que sofreram abuso. Às vezes abuso sexual. Às vezes por uma pessoa de muita confiança da família. Às vezes um tio, uma tia, um avô, uma avó. Às vezes o próprio pai ou a própria mãe. E talvez essa criança que chega até a mão de vocês, chega diagnosticada, mas nunca ninguém chegou, olhou para ela e falou: e conta um pouquinho a sua história, ou o que você precisa de mim, ou eu sei que você talvez não confie em mim, mas olha, aqui na escola nós temos pessoas que estão preparadas para poder te escutar. Por que você não vai conversar um pouquinho com essas pessoas? Que consiga escutar o amigo, quando não consegue escutar a criança, a própria criança, consiga escutar o amigo e perguntar: vem cá, o que está acontecendo com o Ferdinando? Você sabe? Ah, professor, o Ferdinando ontem ficou sabendo que, infelizmente, a empresa
que eles trabalhavam lá, que a família inteira trabalhava, está passando por uma situação complicada e que talvez eles tenham que mudar de Londrina para um outro lugar para poder começar a vida de novo. E o Ferdinando, com 14, 15 anos de idade, que sempre estudou na mesma escola, agora tem que ir para uma outra escola, numa outra cidade, com novos amigos, com novas realidades que ele nem sabe se vão ser iguais a que ele tem agora. Então é muito fundamental que vocês percebam essas imagens. O próximo, por favor. Aí, o que a psicanálise pergunta? A psicanálise pergunta justamente isso que a gente está querendo dizer para vocês. E, gente, a psicanálise não é feita de consultório. A psicanálise é feita de vida. A psicanálise é feita da história de cada um de vocês. Talvez algum dia vocês acabem indo até meu consultório, até mesmo para poder contar um pouco da história de vida de vocês. Mas, para além do consultório, a psicanálise tem que olhar as pessoas. E as perguntas que ficam exatamente aquela: será que são todos? Todo aluno precisa de mediação? Todo aluno autista precisa de mediação? E quando eu falo em autismo, você deve se lembrar que agora o autismo é um grande guarda-chuva, onde estão incorporados praticamente todos os tipos de transtornos. Né? Então, isso daí é uma coisa importantíssima para vocês pesquisarem depois. Mas todo autista precisa de mediação, todo autista consegue se alfabetizar, toda criança que foi diagnosticada com transtorno espectro autista precisa fazer prova separada da turma, inclusive com aquele constrangimento de toma tua prova, toma tua prova, toma tua prova. Ah, não, desculpa, essa daqui não é só a prova, não, essa daqui é a prova do Ferdinando. Por quê? A prova de todo mundo tem 4 páginas e a prova do Ferdinando só tem 2. Porque o Ferdinando tem transtorno do espectro autista. Ou desenvolveu o transtorno do espectro autista, ou é um autistinha, ou sei lá o quê. Vocês vejam bem como o diagnóstico tira uma coisa importantíssima de todos nós. Tira de nós a nossa própria vida. Porque se eu diagnosticar uma pessoa, por exemplo, Ferdinando Zapparoli, eu que estou falando com vocês, se amanhã ou depois vocês ficarem sabendo que eu estou com depressão, alguns de vocês talvez simplesmente parem de me ligar e conversar comigo, etc., porque eu estou com depressão. E eu não quero conversar com ninguém. E eu não quero saber de ninguém. Por quê? Porque vocês vão saber dessas histórias pelo que vocês leram, pelo que vocês estudaram, pelo que vocês aprenderam, pelo que vocês escutaram. E eu estou querendo justamente o contrário. E sabe quando eu percebi isso, gente? Eu percebi isso num dos momentos mais tristes da minha vida. Eu vou compartilhar com vocês para que vocês conheçam a minha história e entendam do que eu estou falando. Um dos meus primos, infelizmente adicto, né, usuário de drogas pesadas, entre elas o próprio crack, infelizmente, por uma adversidade da vida, acabou cometendo suicídio. Não vou entrar nos detalhes do que foi feito isso, mas ele cometeu suicídio, e eu fui a primeira pessoa a chegar no local, fora a família que já estava lá, o filho e a esposa. E quando eu cheguei, que eu bati no portão e abri o portão, eles já tinham acolhido o meu primo, que agora infelizmente ele estava falecido, e já estava a ambulância com o médico, e o IML já estava chegando. Quando eu cheguei lá, meu primo olhou para minha cara e falou assim: você era a pessoa que eu mais queria que estivesse aqui. E na hora eu entendi que meu primo estava falando isso porque eu sou um psicanalista. E que provavelmente eu iria saber escutá-lo melhor. Eu falei: que bom, você quer falar alguma coisa? Ele falou: não, você é a pessoa que eu mais queria que estivesse aqui. E por que ele queria isso? Porque, de alguma forma, eu não sei por que cargas d'água, e isso acabou virando uma cultura da minha família, eu sou muito resolutivo nessas coisas de falecimento. Eu consigo resolver rápido as coisas cemitério, consigo resolver rápido as coisas conforme a parte burocrática. E quando eu olhei para o meu primo depois de um tempo, eu perguntei para ele: por que você disse para mim que você achava que queria que eu fosse a pessoa que primeiro chegasse? Porque fiquei imaginando que ele ia falar: porque eu era psicanalista ou porque eu era resolutivo. Ele falou: porque você era a única pessoa que meu pai todos os dias dizia: se tem alguém que me manteve vivo durante esses 35 anos de vida, que foi o tempo que ele ficou vivo,
foi unânime. Porque todos os dias, sem exceção, cultura minha, eu mando uma oração para um grupo, uma lista dessas expressões. Eu mando uma oração e eu mando a história. Eu mando o santo do dia, a oração do santo, e eu mando a história. E meu primo, olhando aquilo, ele não tinha coragem de cometer suicídio. Meu filho, do meu primo, disse que ele já falava de se matar faz uns 5 anos. E como ele recebia aquilo, ele se mantinha ali com uma certa energia. E todas as vezes que a gente conversava, a gente também conversava sobre coisas legais. E talvez foi por isso que ele me olhava com esse carinho. Até que um dia ele, infelizmente, não aguentou e sucumbiu à sua própria vontade de se matar. Mas o mais importante é que a gente não sabe a importância que a gente tem na vida das pessoas. E é por isso que, ao invés de a gente pensar no todos, a gente deve pensar em comos. Como que eu consigo fazer com que uma criança que, por exemplo, esteja diagnosticada com o transtorno opositor desafiador consiga se concentrar? Porque, às vezes, a família não tem o dinheiro, a condição financeira de comprar um remédio na época. Como que eu consigo fazer com que essa criança consiga socializar? Que tipos de jogos que eu posso criar numa sala para alguma pessoa que tenha ali um diagnóstico de autismo possa interagir? Possa se socializar? Que tipo de atitude que eu posso ter com uma pessoa que possa dizer para mim: nossa, isso foi muito bom. Eu estou muito feliz que você fez isso por mim nesse momento. E é exatamente aí que a gente vai percebendo a delicadeza de sair de uma postura aonde nós somos aquele que tanto rege a sala de aula, e que domina a sala de aula, e que domina os conteúdos, e que domina o jeito de falar, e que domina a língua erudita, e passa a dar ao nosso aluno aquilo que a gente tem de mais precioso. E o nosso mais precioso não é nosso conhecimento. Nosso mais precioso não é tudo aquilo que a gente pode ensinar. Isso daí a gente consegue fazer com alguma habilidade. A coisa mais preciosa que a gente pode dar para um aluno e para qualquer pessoa do mundo é nosso tempo. Porque é a única coisa que nós não temos de volta. Então, quando você para em algum momento da sua sala de aula e fala assim: vamos conversar um pouquinho? Fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sua história. Nossa, ontem eu acabei de ver, estava ali passeando pelo Instagram e vi que você recebeu uma medalha. Que medalha que é essa? E sempre lembrando que vocês têm que ter em mente que eu tenho uma medalha na vida, que eu acho que todo mundo ganhou, que é dessas corridas de rua, que a gente corre que nem um louco, ganha uma medalha e uma banana, e uma camiseta. Né? E às 4 horas da manhã, só pode ser coisa de gente insana. Eu estou nessa fase que eu preciso emagrecer. Mas o meu time de futebol, por exemplo, Derrotados da Alegria Futebol Clube, nunca ganhou nenhuma medalha, porque nunca deram medalha para o último lugar. Mas, independente de qualquer coisa, se vê isso, por que não perguntar essa história? Por que não ficar sabendo disso? Perdeu o tempo da aula? Não, ganhou. Porque esse aluno, de repente, pode se engrandecer com uma coisa que nunca ninguém sabia que ele fazia. Por exemplo, sei lá, salto à distância, ou qualquer coisa assim. Próximo slide. Dessa forma, se educar é uma tarefa impossível, né? Se a gente tem no campo da educação uma coisa impossível, que é fazer com que todo mundo aprenda, a gente tem que ter essa clareza, que somos sujeitos singulares em um mundo plural. Você pode até colocar o próximo slide, por favor. Então, qual que é a nossa função enquanto professor? A nossa função enquanto professor é saber se servir dos elementos que estão disponíveis na educação para intervir delicadamente. E o que é delicadamente? Com a ética do cuidado, com a ética de poder ir até o fundo da sala, olhar para os seus alunos, conversar com eles, interagir dentro da medida do possível. E nessa interação, conseguir compreender que você tem sujeitos singulares, onde cada um tem um nome. Onde cada um, Maria, João, Ferdinando, Flávio, Carol, Cleide, Ana, Joana, Marcelo. E é por esse nome que ele gosta de ser tratado.
Quando você olha para um sujeito e pergunta o nome dele, muitas vezes você percebe que ele até se impacta. Ele para e... Ferdinando. Eu, inclusive, que tenho esse nome diferente, Ferdinando, a minha resposta sempre é a mesma. Ferdinando, igual o touro da Disney. Eu sei que vocês estavam pensando nisso. E é justamente porque, vejam bem a história do meu nome. A história do meu nome é a seguinte: a minha avó, Cecília, escolheu Ferdinando por 3 motivos. Primeiro, o touro, que é um desenho muito famoso na Espanha. E ela adorava aquele desenho. Segundo, tem o rei da Espanha, Ferdinando, que foi caracterizado por ser um dos homens mais honestos do mundo. E terceiro, o presidente da Folha de Londrina, daqui, da nossa cidade, chamava Ferdinando Milanês. E minha avó achava ele um homem muito honesto, muito íntegro, e ela queria que eu fosse muito semelhante a ele. Então, ela me colocou o nome de Ferdinando para que eu me tornasse uma pessoa honesta. Deu certo. E é justamente aí que é a minha história. Agora, vocês entendem que por trás do psicanalista tem uma pessoa que tem uma história, que tem um nome que foi escolhido pela pessoa que mais me inspirou a estudar. Porque quando eu dizia, avó, eu sou burro, ela falava, não, você consegue, vai que dá certo. Mas se não der certo, é rezar para São Bento que dá. Porque ela sabia também que eu tinha que apelar um pouco para o santo para dar certa coisa. E é justamente aí que está a nossa história. E justamente por conta dessa história, de ter sido um professor por 30 anos, de ter conseguido toda uma característica que me fez crescer muito, eu me tornei um homem muito rico. Eu sou muito rico, e por ser muito rico, eu posso garantir a vocês que essa riqueza que eu adquiri foi justamente pela educação e por toda a minha história. O próximo slide, por favor. Eu sou pai dessa galera aí. Essa é a minha riqueza. A Caroline, que está ali no meio, psicóloga, e disse que é psicóloga porque o pai é psicanalista. O Flávio, que está do outro lado, o barbudinho ali, físico, besta. Podia ter feito qualquer coisa na vida, foi fazer física igual o pai. E ama física. Trabalha na universidade também, planetarista. O que está aqui no cantinho, João Fernando. Branco desse jeito que a mãe dele é branca. Bem branquinho, né? João Fernando, que está fazendo educação física. Essa é a minha riqueza. Agora, sabe o que essa riqueza me mostrou enquanto professor? Se eu fosse tentar educar o Flávio, a Carol e o João do mesmo jeito, ou eu teria que medicalizar eles com qualquer tipo de remédio para que eles ficassem robozinhos, ou eu teria que ignorar completamente as características deles. A Caroline é uma gênia. Ela é uma das meninas mais inteligentes que eu conheço. Mas parece que todos os tipos de namorados ou de relacionamentos de amizade que ela arruma tem algum problema, porque nunca vi coisa igual. E não é ciúmes de pai. E olha que é também. O Flávio é um cara que resolve problema. E o Flávio tem um coração que se eu ligar para ele agora assim e falar, Flávio, tem o professor Otávio aqui, o carro dele está quebrado, a gente tem que empurrar o carro dele daqui até lá perto da rodoviária. Você vem? Ele fala, pai, eu preciso de uns 15 minutos só para colocar uma roupa. E ele vem e me ajuda a empurrar o carro até lá. O João Fernando, que é o loirinho que está ali do outro lado, ele tem uma característica de um professor de educação física. Ele é esportista, ele passa 3 horas na academia, fazendo o que eu não sei, mas ele fica lá 3 horas. Né? E além de gostar de academia, ele me inspirou, falou, pai, você precisa emagrecer, você precisa não sei o quê. Quando eu vou comer, é um pastel, o segundo pastel ele fica reclamando. Eu como porque eu sou o pai dele, eu mando. Né? Mas ele fica reclamando. Mas ele tem a característica de me ensinar a cuidar de mim e da minha saúde. Assim como ele ensina a irmã dele e o irmão dele. E ele se cuida. E esses 3 me transformaram no homem mais rico do mundo. Se como professor eu não conseguir ficar milionário, pouco importa. Se como professor eu não conseguir comprar o melhor carro que eu poderia comprar, e olha que eu até cheguei ao carro dos meus sonhos depois de 30 anos, pouco importa. Se como professor eu não conseguir fazer com que todas as pessoas que passassem pela minha vida gostassem de mim, inclusive meus alunos, pouco importa. Como professor, eu ainda recebo abraços de alunos que chegam e falam, cara,
Tua matéria era uma desgraça, mas eu te amava. Professor, eu consegui passar no concurso público. Esses tempos atrás, eu fui na Unimed para ser atendido por uma pessoa, eu estava com situações que a idade trazem, uma certa dor na coluna, um pouco de dor no joelho, não sabia se era na coluna ou no joelho, se era nos dois, e eu cheguei lá e o rapaz começou a me atender, mexe no joelho, depois olhava, você foi meu professor no Adventista. Eu falei, fui. Qual é o seu nome? Ele falou o nome dele, eu falei, pois é, fui mesmo, na segunda ou terceira turma do Adventista de ensino médio. Ele falou, pois é, você lembra que eu falava que ia fazer medicina? E esse rapaz que falou que ia fazer medicina, realmente fez. E agora estava me atendendo. Então, só por isso já valeu a pena ser professor. E é por isso que eu estou convocando vocês aqui agora. Pode ver que em momento nenhum eu falei de transtorno nenhum. Porque eu não quero só saber do transtorno. Usem da educação, estudem, façam especialização, façam curso, façam mestrado, escrevam artigos que falem sobre os transtornos. Mas sempre coloquem, para além do transtorno, existe um nome. Existe uma história. Existe um sujeito que ama, que sorri, que sofre, que tem sonhos, que teve sonhos desfeitos. E é exatamente aí a nossa função enquanto professor. Pode passar o próximo. Um guia que vai atrás. Mas um guia do quê? Um guia de vida. Um guia que, por incrível que pareça, gente, se vocês já estão fazendo estágio, vocês tenham certeza, de alguma forma vocês marcaram as suas crianças. Assim como eu fui fazer pedagogia, e quando eu fui fazer pedagogia, eu não tenho a menor habilidade manual. Eu não sei fazer nem aquelas casinhas com 2 montanhas, etc. E quando eu fui fazer pedagogia, apareceu na minha vida uma menina chamada Ana Cláudia. E eu falei, Ana Cláudia, eu tenho que fazer lembrancinhas do berçário da escola que eu estou fazendo estágio. E a Ana Cláudia falou, e o que você quer fazer? Eu falei, eu tinha pensado em fazer uma corujinha. Aí a Ana Cláudia falou, quantos alunos você tem? Eu falei, eu tenho 16. A Ana Cláudia falou, para quanto que é essa corujinha? Eu, extremamente organizado, falei, para daqui 2 dias. Aí a Ana Cláudia falou, fique em paz. E a Ana Cláudia trouxe umas corujinhas, num palito de sorvete, grudadinha, até o olhinho da corujinha mexia. Foi a primeira nota máxima que eu tirei em pedagogia, que foi falsa. Mas a Ana Cláudia fez, e a hora que a Ana Cláudia fez as 16 corujinhas, isso há 6 anos atrás. Então vamos dizer que o dinheiro de 6 anos atrás era mais ou menos semelhante ao tanto que está valendo o dinheiro hoje. Depois que ela fez essas 16 corujinhas, eu olhei para a cara da Ana Cláudia e falei, Ana Cláudia, eu tenho que te pagar, né? Ela falou, Feijão, eu tenho que pagar o material, né? E, eu vou cobrar um pouquinho do meu serviço também. Eu falei, tá bom, Ana Cláudia, quanto que você quer pelas 16 corujinhas? Já preparando metade do meu salário de professor para poder pagar. Ela olhou para mim assim e falou, R$100, tá bom? Eu falei, tá, Ana Cláudia, até vou te dar um pouquinho mais, dei 150, e a partir dali nunca mais fiz uma lembrancinha na minha vida. A Ana Cláudia faz as minhas lembrancinhas até hoje, inclusive da clínica, que são os bloquinhos que eu entrego para os alunos de vez em quando. A Ana Cláudia, ela tem uma habilidade manual incrível. E eu perguntei para a Ana Cláudia, por que você faz isso tanto e gosta tanto de fazer? E a Ana Cláudia me respondeu, porque eu tenho uma história bonita por trás disso. Toda essa habilidade manual eu desenvolvi com a minha mãe. A minha mãe me ensinou tudo isso. E hoje, infelizmente, a minha mãe, por conta de diversos comprometimentos, por ter trabalhado uma vida inteira lavando roupa, etc., ela não tem mais habilidade manual, ela não tem mais, as mãos não se abrem por conta das doenças que foram se desenvolvendo nas mãos. Então ela não consegue mais fazer isso. E cada vez que eu faço isso, de alguma forma, eu lembro e homenageio a minha mãe. E é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Quando você olhar um aluno seu, lembra da história do Ferdinando, da Ana Cláudia, do Derrotados, da Alegria Futebol Clube.
das pessoas. Lembre-se que os transtornos são importantes e não podem ser deixados de lado, porque eles dizem muito sobre o aluno. Um aluno que chega diagnosticado com transtorno de espectro autista, muitas vezes se comporta dessa forma, porque essa é a identidade que passaram para ele. Porém, cabe a você fazer a diferença de dizer: tá, concordo. E nem vou discutir com o médico, o psicopedagogo, o terapeuta, seja lá quem for que te dê esse diagnóstico. Mas, Ferdinando, e eu estou usando meu nome para isso, Ferdinando, me fale um pouco mais sobre você. Me fale um pouco mais daquilo que você gosta, do último livro que você leu, do último filme que você assistiu, da última coisa que você teve um momento de carinho, de afeto de alguém. Me explica se eu devo ou não encostar em você, se você gosta de abraço, se você gosta de desenhar. Me explica como que eu posso fazer para que você consiga entender um pouco melhor a matéria que eu estou trabalhando. Me explica como eu posso fazer para que você se sinta amado, porque eu volto lá no primeiro slide. Não existe, e não sejam nunca humildes nesse ponto, não existe ninguém mais importante do que um professor para todo um país poder se movimentar. E além de não existir ninguém mais importante que um professor para todo um país poder se movimentar, não existe ninguém mais importante que um professor que se olha e que responde ao coelho da Alice: tu me amas? O coelho fala: não. E o professor fala: azar seu, eu me amo. Muito obrigado.